Gravando. Ok, então, bom dia a todos, são 10 horas e 56 minutos, né? Estamos dando início hoje, 29 de março, à oitava reunião extraordinária do Conselho Diretor deste centro. Temos duas pautas extraordinárias que tratam-se de avaliação final do estágio probatório, o parecer do 30º mês e o parecer final dos servidores docentes Samuel Mazinga Varenga e Aurisângela Oliveira de Souza. Como temos prazos a cumprir, né, determinados por novas normativas em relação ao processo de probatório, então justifico essa convocação extraordinária e registro a presença do coordenador do curso de Engenharia de Biotecnologia, professor Douglas Ferreira, da coordenadora do curso de Engenharia de Produção, professora Larissa, da representante dos técnicos administrativos em educação, a Juliana Ribas. Justifico a ausência da representação discente, né? Na verdade, eles justificaram, mais uma vez, devido à ocorrência de aula e de prova, né, realização de avaliação. Nesse momento, então, o professor Adriano, representante docente, justifica, devido à sua oficialização para o afastamento parcial para o doutorado, que os dias em seu planejamento, seu cronograma, hoje é um dos dias, então ele está impossibilitado de participar no dia de hoje, então temos o quórum mínimo, né, para a reunião de hoje. Gostaria de passar, então, diretamente para o ponto 1, que é o processo número 23.520.010722/2018, hífen 36, processo virtual, avaliação de estágio probatório do servidor docente Samuel Mazinga Varenga, a matrícula CIAP 30596664, entrou em exercício no CMC Helena UFOB em 19 de julho de 2018, e a comissão avaliadora, composta por mim mesmo, como presidente, e a professora Danusa Dias Cavalcante e o professor Douglas Ferreira. Tento fazer a projeção para vocês. Aqui o parecer final. Se trata do anexo 7 do processo recém-citado, do servidor Samuel Mazinga Varenga, né, etapa de avaliação 30º mês, e em relação às datas dos encontros promovidos pela comissão, a comissão coloca a observação, uma vez que o servidor avaliado está lotado na mesma unidade, com seus avaliadores, o que permitiu acompanhar a rotina de atividade do servidor, não houve necessidade de encontros no interstício avaliado. Ponto 1, análise e pareceres sobre a avaliação. 1.1, análise e parecer sobre as respostas emitidas por colega do setor do servidor. De acordo com as respostas emitidas no anexo 5, questionário de avaliação do servidor por colega de setor ou unidade, o docente avaliado está sempre atento às inúmeras demandas no trabalho e demonstra buscar sempre alternativas viáveis e eficientes para solucionar essas demandas. É capacitado para realizar as funções inerentes a seu cargo, assíduo e sempre atende às solicitações de sua chefia e outros órgãos de gestão. Possui conduta ética e bom relacionamento com os colegas de trabalho. 1.2, análise e parecer sobre as respostas emitidas pela chefia imediata do servidor. Por meio das respostas emitidas no anexo 6, emitido pela chefia imediata, o servidor avaliado possui comportamento proativo e criativo. Demonstra comprometimento no desenvolvimento com as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, além de sempre cumprir com o horário em suas atividades. Assim, o docente demonstra conhecimento, experiência e excelente conduta para exercer o cargo de professor do magistério superior. 1.3, análise e parecer sobre as respostas obtidas na avaliação realizada pelos estudantes. Não se aplica, uma vez que a comissão própria de avaliação da UFOB não definiu o instrumento avaliativo dos docentes por parte dos discentes. 1.4, análise e parecer sobre o relatório de trabalho, né, baseado no comparativo entre o plano de trabalho e o relatório de trabalho.
Atividade de ensino. O docente sob avaliação, durante o período avaliado, relatou que a pandemia de Covid-19 ocasionou atipicidade ao ano de 2020 e que houve necessidade de adaptação das metodologias de ensino do formato presencial para o formato remoto. Embora não tendo comprovado, o docente ministrou um componente curricular em 2020, conforme previsto na Resolução Consune 005/2020. Atividades de extensão. O servidor avaliado, durante o período em análise, indicou que as atividades de extensão presenciais previstas no plano de trabalho dos projetos intitulados English for Foberis e Programa Legal não puderam ser executadas devido à pandemia por Covid-19. O docente comprovou a participação nos seguintes projetos de extensão. Membro da equipe do evento de extensão Jornada Científica do Oeste Baiano, a inteligência artificial como a nova fronteira do desenvolvimento científico, evento online realizado durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia entre 19 e 23 de outubro de 2020, folha 248. Membro da equipe do projeto de extensão CMCLEM contra a Covid-19, de abril a agosto de 2020, folha 251. Membro da equipe do projeto de extensão Inova Mendes, de 1º de novembro de 2020 a 30 de novembro de 2020, folha 253. Membro da equipe do projeto de extensão Podcast FOB Science, de 1º de setembro de 2020 a 2022, folha 256. Atividade de pesquisa. As atividades de pesquisa descritas no RIT estão sem comprovação. 1.4.4, atividades administrativas e de representação. O docente possui função gratificada, FG 01, por sua função de gestor do núcleo de programas e mobilidade internacional. NUME, /DRI/UFOB, segundo portaria 094/2020, folha 234. Outras atividades relevantes. O docente comprovou a participação em atividades como membro do Comitê Institucional de Assessoramento dos Programas de Iniciação Científica e de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Membro da Comissão Eleitoral do Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia de Biotecnologia, do CEMILEM-UFOB. Membro da Comissão Eleitoral das Representações de Categoria do Conselho Diretor, do CEMILEM-UFOB. Membro da Subcomissão do CEMILEM de Apoio ao Grupo de Trabalho para a Elaboração de Proposta para Retorno das Atividades Letivas a Médio e Longo Prazo. Membro da Comissão para a Avaliação do SIG, referência da UFRN, módulo RI, parecerista ad hoc no programa Transversalidades da UFOB, edição 2020, participou como palestrante em palestra online, Ferramentas Moleculares e a Biotecnologia, ministrado no LAC-FITO Ensina, a Biotecnologia Rompendo Fronteiras. Realizou palestra online, possibilidades de atuação do biólogo na bioinformática, ministrada no primeiro OnBio, Congresso Online das Biológicas do Instituto Federal Goiano. Realizou palestra online, Profissão Bioinformata, ministrada na 26ª Jornada Acadêmica do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Participou da oficina online Inteligência Artificial e Biologia Sintética, Bancos de Dados de Informação Genética, ministrada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFOB. Participou no treinamento European Research Council, Oportunidades para Pesquisadores do Brasil, do EURACCESS, Researchers in Motion. Participou do treinamento Como Melhorar Seu Currículo Vitae, do EURACCESS Researchers in Motion. Participou do treinamento Criar Oportunidades nos Setores Não Acadêmicos, do EURACCESS Researchers in Motion. Participou do treinamento Mindfulness para pesquisadores, do EURACCESS Researchers in Motion. Participou do primeiro workshop online de bioinformática, participou do treinamento Educação em Foco da UFOB, participou da Jornada de Formação e Trabalho Pedagógico, foi membro do Comitê Institucional de Assessoramento dos Programas de Iniciação Científica e de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFOB, foi avaliador de 2 trabalhos no 6º Seminário de Iniciação Científica da UFOB, participou de atividade de orientação acadêmica de 11 estudantes de graduação do CEMILEM, foi orientador de monitor da disciplina Programação de Computadores e também orientou um estudante de TCC1 no CEMILEM no período avaliado. 2. Análise e parecer da comissão sobre a adaptação do professor ao trabalho verificada por meio de avaliação da capacidade e qualidade no desempenho das atribuições do cargo desempenho didático-pedagógico. Após a análise do RIT, dos documentos comprobatórios apresentados pelo docente avaliado, a comissão de avaliação entendeu que o servidor possui todas as condições necessárias para sua aprovação no estágio probatório, uma vez que sua conduta está perfeitamente adequada ao cargo ocupado e que,
de forma transparente, se inseriu no ambiente institucional. Item 3, observações da comissão de avaliação. Diante dos itens avaliados e da legislação vigente, esta comissão é favorável à aprovação do relatório de estágio probatório, etapa de 30 meses, do docente Samuel Mazinga Alvarenga. Item 4, encaminhamento da comissão de avaliação. Outras sugestões de encaminhamento foi assinalado. Não houve qualquer indício que justifique algum tipo de ação quanto ao desenvolvimento das atividades do servidor em tela. Item 5, recomendações ao avaliado. Não há recomendações. Luiz Eduardo Magalhães, 19 de março de 2021, assina os membros da comissão. Podemos passar, então, para a leitura do parecer final, antes da discussão e regime de votação, se tratando da etapa de 30 meses. Então, nós temos também o preenchimento por parte da comissão do anexo 9, que é o formulário para emissão de parecer final para uso restrito da comissão de avaliação. Então, para o mesmo servidor, histórico e decisão, é o relato sucinto sobre o estágio probatório do servidor, sua trajetória, destacar a participação no programa de recepção do servidor. O docente Samuel Mazinga Alvarenga foi admitido na UFOB em cargo de professor da carreira do Magistério Superior, com encargos na área de conhecimento de biotecnologia, e vem lecionando componentes para os cursos de graduação em Engenharia de Biotecnologia e Engenharia de Produção. O docente demonstrou muito interesse em realizar atividades de ensino, onde atuou em componentes curriculares, minicursos, palestras, orientação acadêmica, orientação de TCC, projetos de monitoria de ensino, publicação de artigos científicos e projetos de extensão. O docente também esteve sempre ativo na participação em inúmeros processos administrativos, como presidente e membro de inúmeras comissões. Durante o período de avaliação do docente, não houve registro de faltas no histórico funcional e não consta nenhum registro de processo administrativo disciplinar ou sindicância em seu histórico funcional. Decisão da comissão: o docente Samuel Mazinga Alvarenga apresentou, durante o período de estágio probatório, conduta exemplar condizente com o exercício do cargo de docente do Magistério Superior previsto na Lei 8.112/1990. Assim, diante de toda a comprovação de atividades realizadas durante o período do estágio obrigatório, em que estiveram em conformidade com a legislação vigente, esta comissão de avaliação de estágio emite parecer favorável à aprovação do estágio probatório do docente Samuel Mazinga Alvarenga, Luiz Eduardo Magalhães, 19 de março de 2021, em discussão. Comentários? Sobre esse ponto 1 da pauta. Sem comentários. Tá, existe a presença, então, do vice-representante discente, o estudante Luiz Fernando Bastos de Mello, presente na reunião de hoje. Sem comentários, então, nesse momento, coloco em regime de votação, caso todos concordem com os pareceres da comissão de avaliação do estágio probatório do professor Samuel Mazinga Alvarenga, pode permanecer como estão. Votos contrários ou abstenções se manifestem no chat. Sem nenhuma manifestação, então, aprovado por unanimidade. Tá. Então, nós temos aqui 2 abstenções. Desculpa, corrigindo. Temos, então, 2 abstenções. Aprovado, então, por três votos favoráveis e 2 abstenções. Podemos passar, então, para o segundo ponto de pauta.
Sim, então houve concordância. Somente 2 abstenções e 3 votos favoráveis. Eu achei que podia ficar sem se manifestar quem não tinha Sim, nada. Aí eu não me manifestei no chat, mas eu concordo. passamos então para o item 2 da pauta, que se trata da avaliação da servidora docente Aurizângela Oliveira de Souza. Passo a leitura do anexo 7, que é o formulário de avaliação parcial, para uso restrito da comissão de avaliação. Então, Aurizângela Oliveira de Souza, CIAP 3061477, data de início do exercício no CMLEM, 9 de agosto de 2018, etapa de avaliação 30º mês. Passo a leitura para o item 1, análises e pareceres sobre a avaliação. Item 1, análise e parecer sobre as respostas emitidas por colega do setor do servidor. Ficha 1. De acordo com as respostas emitidas por colega do mesmo setor, a docente atende ao esperado. Item 1.2, análise e parecer sobre as respostas emitidas pela chefia imediata do servidor. Com base nas respostas emitidas por sua chefia imediata, a docente é proativa e criativa, comprometida com os 3 eixos da universidade: ensino, pesquisa e extensão, cumpridora de seus horários e demonstra habilidade nas resoluções de problemas, além de boa comunicação com seus colegas de trabalho e com a chefia. Item 1.3, análise e parecer sobre as respostas obtidas na avaliação realizada pelos estudantes não se aplicam, uma vez que a Comissão Própria de Avaliação da UFOB não definiu o instrumento avaliativo dos docentes pelos discentes. Item 1.4, análise e parecer sobre o relatório de trabalho, baseado no comparativo entre o plano de trabalho e o relatório de trabalho. 1.4.1, atividade de ensino. A docente, durante o período, em análise, lecionou as disciplinas Biossegurança, do Código LEM 1035, 25 horas, Bioquímica Metabólica, de Código LEM 0067, 50 horas, Genética, de Código LEM 1008, 50 horas, e Biologia Molecular, de Código LEM 1014, 50 horas, todos no modelo remoto, nos semestres letivos especiais 1 e 2. A docente não lecionou as disciplinas propostas no seu pitch, devido à pandemia de Covid-19, que resultou na suspensão das atividades presenciais da UFOB, documentos 3 e 4. 1.4.2, atividades de extensão. Devido à suspensão das atividades presenciais decorrentes da pandemia Covid-19, a docente não pôde dar continuidade ao projeto de extensão previsto no seu pitch, Tem Menina na Engenharia, documento 15. Mas a mesma buscou alternativas e participou da equipe de outros projetos de extensão, a saber, a CMC-LEM contra a Covid-19, em parceria com a Fundação Bahia, documento 16, B, Inova Mendes, fruto de uma parceria da UFOB com a aceleradora Agritech Ciclo, documento 17, Jornada Científica do Oeste Baiano, participou da oficina Bancos de Dados de Informação Genética e Engenharia de Proteínas, em parceria com o professor Samuel Alvarenga, documentos 18 e 19. Item 1.4.3, atividade de pesquisa. A docente, durante o período de análise, atuou como coordenadora do projeto de pesquisa intitulado Sistema Teste Allium Cepa L. para análise dos efeitos citotóxicos e genotóxicos de amostras de alimentos ultraprocessados, no documento 13. Nesse processo, a docente orienta 3 alunas de iniciação científica, documentos 9 a 11, uma bolsista e 2 voluntárias. Atuou também coordenando o projeto Avaliação do Potencial da Ultrassonicação como tratamento pré-semeadura para recuperação de vigor de sementes, no documento 14. 1.4.4, atividades administrativas e de representação. A servidora, durante o período avaliado, atuou nas seguintes atividades administrativas e de representação, a saber: representante docente do CMLEM no Consune, documento 20, representante dos docentes na Câmara de Pesquisa e Extensão, Comunicação e Cultura, documento 21, representante docente na Câmara de Normas e Recursos, documento 22, representante da direção do CMLEM no grupo de trabalho para elaborar proposta de plano de desenvolvimento de atividades acadêmicas da universidade durante o ano de 2021, documento 23,
presidente da Comissão Interna de Protocolo de Biossegurança, do CEMILEM, documento 24, presidente da Comissão Interna de Protocolo de Biossegurança do CEMILEM e subcomissão de apoio ao grupo de trabalho para a elaboração de proposta de retorno das atividades letivas a médio e longo prazo, do documento 25. Item 1.4.5, outras atividades relevantes. Participou dos eventos científicos acadêmicos, a saber, documentos 26 a 30. Semana de Integração Universitária, primeiro Congresso Online de Biotecnologia, Inovação e Comunidade de Conhecimento, primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, quinto Simpósio de Produção Vegetal e Bioprocessos Associados, sexto Seminário de Iniciação Científica da UFOB. Cursos de formação complementar, a saber, planejamento e metodologias para o ensino remoto emergencial na jornada de formação e trabalho pedagógico, recursos tecnológicos e digitais para o ensino remoto, módulos SIGA e Moodle, recursos tecnológicos digitais para o ensino remoto, Google Sala de Aula, Google Drive, Google Meet, recursos tecnológicos digitais para o ensino remoto, CIPAC, recursos tecnológicos digitais para o ensino remoto, aplicativos, conferência web, RNP, Jitsi Meet, avaliação da aprendizagem no contexto do ensino remoto emergencial, direitos de personalidade, direitos autorais, de imagem, minicurso micropropagação, minicurso microgreens, por que cultivar, como cultivar e sua perspectiva na agricultura urbana. Conferências e debates, documentos 41 e 46. Conferência online, a educação superior em tempos de crise. Conferência online, a educação e ensino híbrido no cenário pós-distanciamento social provocado por Covid-19. Conferência online, desenhos didáticos interativos, currículos online. Conferência online, planejamento e avaliação na docência online. Mesa de debate, trabalho remoto. 2 pontos, relatos e experiências. Bate-papo Outubro Rosa, cuide do seu jardim. Foi avaliadora do 4º Seminário de Iniciação Científica da UFOB. Publicou o capítulo de livro, capítulo 3, aplicação de ferramentas in silico e in vivo para análise do potencial genotóxico de alimentos ultraprocessados. Item 2. Análise e parecer da comissão sobre a adaptação do professor ao trabalho, verificado por meio de avaliação da capacidade e qualidade no desempenho das atribuições do cargo, desempenho didático pedagógico. Diante dos documentos apresentados, a comissão de avaliação entende que a servidora avaliada possui plenas condições de concluir seu estágio probatório, uma vez que sua atuação está adequada ao cargo ocupado. Item 3. Observações da comissão de avaliação. Diante dos itens avaliados da legislação pertinente, esta comissão é favorável à aprovação do relatório de estágio probatório, etapa 30 meses, da docente Aurizângela Oliveira de Souza. Item 4. Encaminhamento da comissão de avaliação. Foi assinalado o item outras sugestões de encaminhamento. 2 pontos. Foi preenchido pela comissão que não houve qualquer indício que justifique algum tipo de ação quanto ao desenvolvimento das atividades do servidor avaliado. Item 5. Recomendações ao avaliado. A comissão recomenda ao docente preencher seu plano e relatório com as cargas horárias das disciplinas em hora/relógio. Local data, Luiz Eduardo Magalhães, 19 de março de 2021, assina a comissão e seus membros. Então, passo, então, para a leitura do outro anexo, referente ao parecer final da servidora em questão, a professora Aurizângela. Se trata-se, então, do anexo 9, que é o formulário para a emissão de parecer final. Aí está a identificação, o CIAP 3061477, data de início do exercício é 9 de agosto de 2018. Histórico e decisão. Relato sucinto sobre o estágio probatório do servidor, sua trajetória, destacar a participação no programa de recepção do servidor. A docente Aurizângela Oliveira de Souza foi admitida na UFOB em cargo de professor da carreira do Magistério Superior com encargos na área de conhecimento de biotecnologia e vem lecionando componentes para os cursos de graduação em engenharia de biotecnologia. A docente demonstrou muito interesse em realizar atividades de ensino, onde atuou em distintas componentes curriculares. Realizou minicursos, palestras, orientação acadêmica, projetos de monitoria de ensino, orientação de bolsista de iniciação científica, cadastrando projetos. Peço um minuto só para dar conta do cachorro.
Então, desculpe a pequena suspensão. Retornando à leitura, a docente demonstrou muito interesse em realizar atividade de ensino, onde atuou em distintas componentes curriculares, realizou minicursos, palestras, orientação acadêmica, projetos de monitoria de ensino, orientação de bolsista de iniciação científica, cadastrando projetos de pesquisa e participando ativamente de distintos projetos de extensão. A docente demonstrou proatividade administrativa, através de sua participação como presidente e membro de diversas comissões, com destaque para a Comissão Interna de Biossegurança, a qual preside, zelando pela segurança da comunidade acadêmica em tempos de pandemia. Também é representante docente do Conselho Superior Universitário e Consumo. Durante o período de avaliação da docente, não houve registro de faltas no histórico funcional e não consta nenhum registro de processo administrativo, disciplinar ou sindicância. Decisão da comissão, a docente Aulisângela Oliveira de Souza apresentou, durante o período de estágio probatório, conduta exemplar condizente com o exercício do cargo de docente do magistério superior previsto na Lei 8.112/1990. Assim, diante de toda a comprovação de atividades realizadas durante o período do estágio probatório que estiveram em conformidade com a legislação vigente, esta comissão de avaliação de estágio emite parecer favorável à aprovação do estágio probatório da servidora docente Aulisângela Oliveira de Souza, Luiz Eduardo Magalhães, 19 de março de 2021, assina os membros da comissão. Então, nesse momento, coloco, então, em discussão, caso alguém queira dar uma palavra, ou fique à vontade. Verificar algum documento. Fazer alguma manifestação, uma sinalização aos professores. Ou, nesse caso, item 2, a professora Aulisângela. Então, sem comentários, então, coloco já em regime de votação. Caso todos concordem, tenham alguma abstenção ou manifeste voto contrário, por favor, se manifestem no chat. Então, nós temos, então, 3 votos favoráveis, 2 abstenções, por serem parte autora dos pareceres, e desejamos, então, todo o sucesso na continuidade do exercício profissional na carreira do magistério superior para os professores Samuel e Aulisângela, que, neste momento, tiveram aprovado os seus estágios probatórios, né, através do parecer final. Parecer parcial, estaremos encaminhando para as instâncias superiores, os 2 processos, e aguardaremos, então, a tramitação para finalizar. São 11h25, caso alguém queira dar alguma palavra. Então, damos por finalizada essa reunião extraordinária. São 11h25. Agradeço pela presença de todos. Muito obrigado. Bom almoço, boa tarde de trabalho. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Boa semana. Tchau.